Boa noite, boa tarde, dependendo do lugar onde você está. Se você está no Brasil, boa tarde. Se você está em Portugal ou aqui no Hemisfério Norte, seria boa noite. Para mim é boa noite. Este é mais um Montessori Live de nossos momentos Montessori e vai ser uma live em português, uma live que vai ser de um tema denso e vai ser difícil poder falar tudo que eu quero em uma hora. Bom, menos, em 45 minutos, que é para dar tempo também para os participantes fazerem perguntas, né? Mais ou menos uns 45 minutos, assim, é a minha meta de conseguir transmitir tudo que eu tenho para transmitir nessa live, porque é muita coisa, na verdade é muita coisa, mas é um tema muito interessante, né? Eu estava pensando esses dias em que live oferecer sobre o segundo plano, sobre essa etapa de 6 a 12 anos. Já expliquei em lives anteriores. Se é a primeira vez que você está aqui no Nossos Momentos Montessori, é só depois dar uma olhadinha no Instagram TV, que você vai ver todos os nossos lives antigos, que estão todos guardados, tá certo? Já teve uma live sobre como é a criança de 6 a 12 anos de acordo com Montessori, mas hoje nós vamos falar a mesma coisa, porém de uma forma mais profunda. Vamos entrar um pouco mais em matéria, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma assim mais avançada sobre esse tema, né? Na outra live eu falei muito por cima sobre como que era a criança de 6 a 12 anos e tal. E dessa vez vamos entrar mais no detalhe disso, certo? Vamos ver aqui, já está entrando um montão de gente. A Simone Viterbo, olá. Obrigada por estar aqui. Quem mais? De quadros, Sandressa também está aqui, obrigada. Gift Adults, hello. Lu Castro Jorge, Vivian, Pormenores Montessori, Gosto de Livro, Cláudia Roxo, Fátima Cortes, Vanessa Almeida. Olá, boa tarde para todo mundo, ou boa noite se vocês estiverem em Portugal. E é um prazer que vocês estejam aqui. Se é a primeira vez que você está aqui no Instagram de Nossos Momentos Montessori, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Alessandra, eu sou brasileira, sou de São Paulo, tenho um filho de 10 anos e moro em Madrid já faz 17 anos. Né? Estou casada com um espanhol. No Brasil eu era jornalista e acabei trocando tudo para morar junto com o meu agora é marido. Naquele momento ele era meu namorado, agora é meu marido. E depois que eu me tornei mãe, eu descobri Montessori, graças ao grupo Montessori para Mamães do Facebook, graças a Ana Luz Rodrigues, graças ao Gabriel Salomão. E aí a minha vida deu uma volta que nunca mais voltou para o lugar. Não deu uma volta de 360, deu uma volta de 180 graus, né? Nunca mais voltou para o ponto de partida. A viagem para Montessori só tem ida, não tem volta. Eu sempre costumo dizer isso, né? Foi uma transformação tão grande para mim que eu resolvi me formar com a Associação Montessori Internacional para os ciclos de 3 a 6 e de 6 a 12 anos. Eu não sou guia Montessori, eu sou assistente. Trabalhei durante um ano numa escola Montessori e agora eu decidi me dedicar para o meu filho, que está no ciclo de primária, ele acabou de entrar no 6º ano, aqui na Espanha. Ele não estuda em escola Montessori, nunca estudou em escola Montessori, ele estuda numa escola de educação tradicional, e nós usamos Montessori em casa, e também fazemos algumas atividades com materiais, e um pouquinho dessas nossas vidas eu mostro aqui no meu Instagram, no Facebook e também no meu blog Nossos Momentos Montessori. Daí o nome, né? Que é Nossos Momentos Montessori. E, bem, e geralmente agora eu estou tentando fazer uma vez por mês uma live em português para o pessoal do Brasil. Geralmente eu faço uma vez por semana, ou às vezes uma semana sim, uma semana não, em espanhol. E agora, pessoal do Brasil, eu quero fazer uma pelo menos por mês. Certo? No Instagram no Instagram TV você vai achar todas as lives antigas,
tá certo? Obrigada por você estar aqui. Muito bem, então nós vamos começar aqui o nosso tema. Antes de entrar exatamente no tema do ciclo de 6 a 12 anos, nós precisamos primeiro fazer uma pequena introdução para falar do 3 a 6, né? Porque também não sei qual é o grau de conhecimento que vocês têm, não sei se vocês já conhecem Montessori de 3 a 6 anos, não sei qual é exatamente a formação que vocês têm, ou se é a primeira vez, ou está começando agora, né? Geralmente é um pouco de tudo. Então, eu vou fazer uma pequena introdução da fase de da fase de 0 a 6 anos, melhor, para depois entrar na fase de 6 a 12 anos, para que assim vocês possam compreender melhor o que eu vou dizer. Só um momentinho. Então, bom, como eu imagino que vocês já devem de saber, em Montessori nós temos as 4 etapas de desenvolvimento. Primeira etapa, segunda, terceira, quarta. Primeira vai do 0 a 6, segunda do 6 a 12, terceira de 12 a 18 e quarta de 18 a 22, certo? Não. 18 a 24, desculpa. 18 a 24 anos. A primeira fase do 0 a 6 anos, que é desde que a criança nasce até a entrada na segunda infância, né? Ela se caracteriza por uma etapa em que a criança ela quer conseguir se libertar do adulto, conseguir uma independência física em relação ao adulto, né? Então, é aquela fase que a criança não para quieta, né? Ela quer subir escada, quer subir no sofá, quer subir um monte de lugar, quer subir naqueles degraus da rua que tem, né, entre a rua e a calçada, e quer se equilibrar. E também é aquela etapa que ela fala, eu quero fazer eu sozinho, né? Aqui na Espanha a gente fala que é a etapa de eu solito. Eu solito seria eu sozinho, né? Eu mesmo posso fazer sozinho. Então eles querem carregar bandeja com copo, e querem cortar a fruta, e querem se pentear, e querem se vestir, e querem colocar sapato, e querem lavar as mãos, né? Eles querem fazer tudo isso sozinho. Por quê? Porque é a etapa realmente que eles querem ter essa liberdade em relação ao adulto, essa liberdade física, né? Então, ela quer conquistar o mundo, ela está muito ligada ao mundo ao seu redor, né? Então, ela quer saber o que é aquela planta, o que é aquele bichinho, o que é aquele objeto, né? Ela precisa tocar, ela precisa conhecer. E também essa criança, durante os 6 primeiros anos de vida dela, Maria Montessori também descobriu que ela passa por uma série de períodos sensíveis. O que são os períodos sensíveis? São como umas janelas de oportunidade, são etapas que surgem na vida da criança, que vão durar alguns anos e depois vão desaparecer. E a função desses períodos sensíveis é ajudar a criança a formar o ser humano, a formar o seu indivíduo, né? Então, por exemplo, temos vários períodos sensíveis. Temos o período sensível da linguagem, temos o período sensível da ordem, temos o período sensível do refinamento sensorial, da mente matemática, etc, etc, etc. Vamos pensar, por exemplo, no período sensível da linguagem, que esse é bem fácil para vocês entenderem onde eu vou chegar. Quando a criança nasce, ela já está dentro do período sensorial da linguagem, apesar que ela não sabe falar, apesar que ela não se expressa ainda, nem sequer fazendo não, a única forma que ela tem para se expressar é com um choro. Mas se você pegar um bebezinho pequenininho e começar a conversar com ele, você vai ver que ele vai ficar observando a sua boca, vai ficar observando como você fala, o movimento dos lábios, como você se expressa, e isso tudo já é uma preparação dessa criança para ela aprender a falar. Dali mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Que ela vai começar a falar a criança, né? Tudo isso são preparativos. A criança, depois ela começa a balbuciar, depois ela começa a falar algumas pequenas palavras, né? Até que ela vai chegar no momento que ela já vai saber falar, mas aí depois também vai mais ou menos coincidir com o momento que ela começa a se interessar pela língua
pela linguagem escrita. Então, ela vai querer saber ler, vai querer saber escrever, né? O período sensível da linguagem, ele termina mais ou menos os 5 anos e meio, 6 anos, que é quando também a criança está justamente entrando no segundo plano, quando ela começa já a estudar gramática, já começa a estudar um vocabulário mais requintado, melhor do que o vocabulário que ela tinha antes, né? Ela começa a aprender mais sinônimos, ela começa a aprender a respeito dos homônimos e antônimos, né? Então, isso geralmente acontece por volta dos 6 anos. Então, ela só está nessa etapa que ela está refinando aquilo que ela já sabe, né? Mas vai chegar um momento que esse período sensível ele vai encerrar. E aí, toda aquela facilidade que ela teve para poder aprender a língua, né? A língua materna ou a língua que ela mais escutava, né? Porque às vezes a criança ela mora num país que tem um determinado idioma, mas seus pais, os tios, os amigos dos pais, eles falam outro idioma e ela acaba aprendendo mais aquele idioma que o idioma que se fala naquele país, né? Eu, por exemplo, eu tive uma amiga quando eu morava no Brasil, que ela era descendente de japoneses e ela falou para mim que ela só foi aprender a falar português quando ela entrou na escola com 6 anos. Porque os 6 primeiros anos de vida dela ela só falava japonês, porque ela vivia com a mãe, com o pai, não sei se também vivia com a avó japonesa, uma coisa assim, e eles só falavam japonês em casa. Então o primeiro idioma que ela aprendeu foi o japonês. Ela só foi aprender o português quando ela entrou na escola e começou a conviver com crianças brasileiras, né? Isso é uma coisa muito normal, né? Por isso que é tão fácil para as crianças aprenderem vários idiomas quando elas são muito pequenas, né? É muito comum isso. Eu aqui na Espanha, como aqui tem muitos imigrantes, muitas pessoas de países diferentes, às vezes é muito legal, porque às vezes você está num lugar, por exemplo, no hospital, né, no consultório, no ambulatório médico, como eles falam aqui, e você vê uma família que está conversando com uma criança pequena em um determinado idioma, e aí de repente vem alguém, um espanhol, uma espanhola, vem falar com aquela criança e ela de repente para de falar o idioma que ela estava falando com o pai ou com a mãe e começa a falar em espanhol com essa pessoa. É muito legal de ver. Até hoje eu fico fascinada como que as crianças trocam tão rapidamente de chip, né, para mudar a língua quando elas são tão pequenininhas, né? E essa facilidade, depois que termina o período sensível, nós vamos perder. A gente vai continuar podendo aprender outras línguas, vai poder aprimorar mais o nosso conhecimento do nosso próprio idioma, vai poder conhecer outras línguas estrangeiras, mas já não vai ser daquela forma natural que a criança pequena aprendeu, né? Ela absorveu a língua, né? E nós, depois dos 6 anos, nós perdemos essa capacidade de absorver, né? Depois dos 6 anos, desaparece a mente absorvente. Né? Então, tudo aquilo que antes era tão fácil, tão natural, tão rápido, tão perfeito de aprender, se encerra. Né? Por que se encerra? Porque a mente ela passa por uma poda neuronal, como a gente diz. Né? O cérebro ele faz como que uma limpeza daquilo que não foi aproveitado. Né? Aquilo que foi aproveitado, está aproveitado, mas aquilo que não foi, ele retira para poder como que liberar espaço para aprender outras coisas, né? Isso é algo que nós não podemos evitar, né? É algo, inclusive, da própria sobrevivência, né, do nosso cérebro, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, que eu também tá entrando um monte de gente. Maria Fátima falando, falo com você de Niterói, Brasil. Que legal, obrigada. De Quadros Andressa, somos de Usina Pedagógica, São Paulo, muito obrigado, bem-vinda. Boa tarde de São Paulo, Simone, Selva Ginarte, olá Selva Ginarte, Mili, Cibele Ribeiro, Casa Capaz Montessori, Seu Nido, Marta Miguel Martins, nossa, quanta gente, muito, muito obrigada mesmo.
Então, isso que nós temos que entender sobre os períodos sensíveis. Eles são como que umas capacidades que a criança tem quando ela está nesses 6 primeiros anos de vida, que são naturais, que são parte dela, que vão ajudar ela a se formar, mas eles têm uma data de, de expiração, vamos dizer assim, né? Chega uma hora que eles desaparecem, sempre vão desaparecer, né? Alguns começam com o nascimento, outros quando a criança tem mais ou menos uns 2 aninhos, mas chega um momento que ela sempre vai desaparecer, justamente quando acontece essa poda neural, essa limpeza, vamos dizer assim, que o nosso cérebro necessita para poder continuar, né, assimilando mais coisas. Desaparece a mente absorvente, e aí o que que vem? Vem a mente razonadora, né? A etapa dos 6 a 12 anos é conhecida como a mente razonadora, a mente da razão. Por quê? Porque é nessa etapa que a criança desenvolve muito essa parte aqui do nosso cérebro, a parte frontal, que é a parte da lógica, da razão, da imaginação criativa, da imaginação. Então, isso vai ser a principal transformação que vai acontecer nessa criança depois dos 6 anos de idade, por volta dos 6, 7 anos, né? Que fez 6 anos e já aconteceu, né? Isso vai depender de cada criança. Tem algumas crianças que, inclusive, com 5 anos, 5 anos e meio, já começam a dar sinais que estão entrando no segundo plano, né? E há outras que demoram um pouquinho, que vão entrar por volta dos 7 anos. E é totalmente normal, tá certo? Então, a criança, depois que ela já entra nesse segundo plano, que já está com essa parte pré-frontal mais desenvolvida, que vai continuar se desenvolvendo ainda durante muitos anos, né? O nosso cérebro ele demora, parece que uns 25, 27 anos para terminar de se formar, né? E agora, quando ela chega nessa etapa dos 6 a 12 anos, ela já não está mais tão interessada como ela estava antes no mundo ao redor dela. Ainda tá, mas menos. Agora ela quer saber mais, ela quer ir além, ela quer ir além daquilo que ela está vendo. Ela quer ir além da casa, além da escola, além da rua, além da casa da avó, além da casa dos amiguinhos, além, não sei, desse ambiente onde ela está acostumada a viver, né? Antes, quando ela era pequena, parecia que tudo tinha um grande encantamento, né? Tudo era uma grande descoberta. Nossa, um carro passou, meu Deus, que legal, né? Se você observar a criança pequenininha, é impressionante como ela fica extasiada com qualquer coisa nova que aparece na frente dela, fica, nossa, que legal isso, meu Deus, essas formigas estão passando, eu preciso ver essas formigas, né? E a criança de 6 a 12 anos, ela já viu diversas vezes as formigas, já não chama mais tanto atenção as formigas, ela continua gostando da formiga, ela continua achando legal, mas ela já quer saber algo mais além, né? Então ela olha para as formigas ali andando, né? Ali no quintal, né? E agora ela não quer, ela não fica mais assim super uau, só de ver a formiguinha andando. Agora ela quer saber assim, mas para onde vai essa formiga? Vamos seguir a formiga. Olha só, ela entrou naquele buraco. Tem outras formigas entrando naquele buraco. O que será que tem naquele buraco? Eu vou quebrar o buraco. Eu quero ver. Eu quero ver o que tem lá dentro. Eu quero ver como é a casa da formiga. Né? Se antes a criança pequena via a formiga carregando uma folhinha nas costas, ela falava: olha, a formiga carregando uma folhinha, tá carregando folhinha. E acabou, né? Agora a criança de 6 a 12 anos, não. Agora ela vê a formiga com a folha nas costas e vai dizer: mas por quê? Ah, por que tá com essa folha nas costas? Mas por quê? O que ela vai fazer com essa folha? Não, mas é que ela vai levar para o formigueiro para comer. Mas ela vai comer toda essa folha? Não, mas nem a folha é maior do que ela. Não, mas não é só para ela, é também para as outras formigas do formigueiro. E como que vai dar a folha para as outras formigas? E
E por que tem que ser essa folha e não pode ser outra folha? E como que ela consegue carregar essa folha que é tão grande? E por que tem que comer folha? Por que não pode comer flor? Vocês já passaram por isso? Essa é uma criança de 6 a 12 anos. Essa é uma criança que está no segundo plano. Essa é a necessidade que a criança tem de 6 a 12 anos de entender além do que ela está vendo. Então, é por isso que Maria Montessori dizia que a criança de 6 a 12 anos nós temos que oferecer o universo. A criança pequena, criança de 0 a 6, a gente tem que oferecer o mundo. Mas para a criança de 6 a 12, a gente tem que oferecer o universo. Né? Essa que é a grande diferença da criança de 6 a 12 em relação à criança de 0 a 6, desculpa. E da mesma forma que a criança de 0 a 6 anos, ela queria conquistar aquela independência física do adulto, agora a criança de 6 a 12, ela quer conquistar uma independência racional do adulto. Então, por isso que é a etapa que ela faz um montão de perguntas, onde ela quer entender por que é assim, por que não pode ser de outra forma. É a etapa da razão, né? Então, mas aí você fica pensando, tá, tudo bem, nós sabemos que a criança de 6 a 12 anos, pois é uma criança mais extrovertida, é uma criança que tem uma grande curiosidade, é uma criança que tem uma imaginação super fértil, é uma criança que não para de falar, não para de perguntar, não para de querer entender, não para de julgar, não para de trazer histórias que viveu no colégio, por exemplo, e tem que contar o que viveu no colégio, o que aconteceu, que a Mariazinha brigou com o Joãozinho e o Joãozinho bateu na Mariazinha e aí a professora veio e colocou o Joãozinho de castigo e a Mariazinha deu risada do Joãozinho e olha só, isso não está certo, não é? Que eles começam a fazer todos esses julgamentos, né? Também é uma etapa que eles gostam de colecionar coisas, alguns colecionam pedras, outros colecionam não sei, sementes, folhas, figurinhas, né? As famosas figurinhas, que é essa etapa que as crianças têm que colecionar figurinha, comprar álbum, trocar figurinha. Tem uma necessidade muito grande de estar em grupo, né? A criança de 0 a 6 anos, ela não tem a mesma necessidade de estar em grupo que a criança de 6 a 12. Você vai me dizer, não, mas eu tenho um filho de 3 anos que ele gosta de brincar com os amiguinhos. Sim, ele pode até ser que exista e que você veja isso no seu filho, que ele gosta de brincar com outras crianças e tal. Mas, na verdade, a criança de 3 anos ela está mais voltada para ela mesma, para si mesma, né? Então ela vai querer trabalhar sozinha, ela tem uma necessidade de se concentrar sozinha no que ela está fazendo. E a criança de 6 a 12 anos, não. A criança de 6 a 12 anos ela quer trabalhar em grupo, ela quer discutir em grupo, ela quer estudar em grupo, quer fazer projetos em grupo. Aí você pode também me dizer, mas eu tenho um filho de 8 anos que é super tímido, ele não gosta, Alessandra, ele não gosta de fazer trabalho em grupo. Pode acontecer, eu não estou dizendo que são todos. O meu filho também ele é super introvertido, mas você percebe que mesmo sendo uma criança tímida, uma criança introvertida, vai ter aqueles momentos em que ela vai se aproximar de um grupo de crianças da idade dela para qualquer coisa, para conversar, para discutir sobre alguma coisa, algo que chama a atenção dela. A etapa de 6 a 12 anos é a etapa dos grupos. E que depois, na terceira etapa, que é da adolescência, isso vai fazer assim, bum, vai ser muitíssimo mais forte do que na etapa de 6 a 12 anos, né? Mas agora elas já começam a fazer esses grupos, né? Então, Maria Montessori, através da observação que ela foi fazendo de crianças que eram da casa das crianças e que foram crescendo, ou filhos de amigos, os seus netos também, que ela observava,
ela foi percebendo que a criança, depois dos 6, 7 anos, ela passa por uma série de transformações. É como se fosse um renascimento, né? Que na verdade, sempre quando o ser humano ele troca de plano, é um novo nascimento para ele. Quando vai do primeiro para o segundo, é um novo nascimento. Do segundo para o terceiro, outro nascimento. Do terceiro para o quarto, é um outro nascimento. Nós passamos por vários renascimentos ao longo da nossa vida, né? E ela foi percebendo que essas crianças elas tinham uma série de características psicológicas comuns, né? Como, por exemplo, como eu já falei, a mente da razão, a imaginação, potencial por aprender. A criança de 6 a 12 anos, ela quer muito aprender. Ela está ávida por aprender. Aí você vai me dizer, não, Alessandro, isso é mentira. Isso é mentira, porque o meu filho de 8 anos, a única coisa que ele quer saber é de videogame, ele não quer estudar, ele não quer ler, ele não quer saber de nada, ele só quer saber de videogame. Isso é outra coisa. E para isso podemos um dia fazer uma live só sobre esse tema, tá? Mas vamos dizer assim, que a criança equilibrada, né, a criança normalizada, a criança equilibrada de 6 a 12 anos, ela tem uma grande sede de aprendizado. É a etapa que, se você deixar, se você proporcionar um bom ambiente preparado, com adultos preparados, etc, etc, né? Se você proporcionar tudo aquilo que ela necessita, vai ser a etapa que ela vai mais aprender ao longo da sua vida. Aí você vai me dizer, não, Alessandra, a etapa que mais se aprende é na primeira, na mente absorvente. Sim, na mente absorvente se aprende muitíssimo. Só que essa segunda etapa é quando ela vai querer vai querer aprender a cultura de uma forma que o adolescente não vai querer e o jovem que vai estar na universidade de 18, 20, 24 anos, ele pode até querer também, mas vai custar muito. E isso é muito fácil se você lembrar do seu passado, né? Se você se lembrar da criança que você era quando tinha 8 anos, 9 anos, e depois se lembrar da etapa que você estava na universidade, você vai ver que tinha uma diferença bem grande. Porque quando a gente tinha 8, 9 anos, a gente queria aprender sobre uma determinada coisa e não parava até esgotar toda a informação possível e imaginável sobre aquela coisa. Né? A gente não para, é uma obsessão. Fica lendo e escrevendo e só fala disso e, né? E quando a gente está na universidade, a gente também pode estar gostando do que está aprendendo e está muito interessado e também está estudando, mas a gente tem que se obrigar a estudar, a gente tem que, não, eu preciso estudar, eu preciso, né? Não é, não é já de uma forma tão natural como que era com a criança de 6 a 12 anos, né? Essa que é a grande diferença. É a etapa do grande trabalho, né? Não sei se no Brasil se diz em grande trabalho, longo trabalho, aqui na Espanha a gente diz grande trabalho, não? E imagino que no Brasil deve ser o trabalho longo, alguma coisa assim. O que é esse trabalho longo? É aquilo que eu acabei de falar agora. É a criança, ela de repente, ela descobriu um tema e ela quer aprender tudo possível e imaginável sobre aquele tema. E nada mais. Então um dia ela chega para você e fala: eu quero aprender. Não, eu quero aprender. Ela não vai falar eu quero aprender. Ela vai começar a te perguntar. Não sei, deixa eu pensar. Ela vai te perguntar, por exemplo, sobre os diamantes. Vai te falar: o que é um diamante, né? Você sabe que é uma pedra preciosa, tá? Mas o que é exatamente o diamante? Por que ele tem aquela cor? Por que ele tem
acho que são 6 faces, se não me engano. Por que tem todas essas faces? Por que o diamante é tão duro? Né? Isso aconteceu com meu filho porque ele adora jogar Minecraft, adora. E no Minecraft tem um diamante. Então ele teve um dia que ele começou a me perguntar um montão de coisas sobre diamante. E todos os dias era diamante, diamante, diamante. Era como um disco riscado. Era assim, ele só queria saber de diamantes. Então o que, que eu fiz? Eu comprei um livro sobre minerais para poder saber o que, que era o diamante. Comprei também um livro sobre a África, que é onde tem mais diamantes, né? O que ele mais gostou, na verdade, foi o livro dos minerais. Com o livro dos minerais ele ficou fascinado. Mas também é bacana você também proporcionar essa outra informação assim, e dizer assim, olha, onde está o diamante? O diamante está na África. E não é muito legal, né? Como a indústria do diamante, né? Aí você também tem que, dependendo da pessoa, tem gente que não gosta de falar sobre o mundo como ele é, né? Eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que falar sim como o mundo é, ainda mais para criança de 6 a 12 anos, que ela começa já a entender exatamente muitas coisas, né? Então você já pode até mesmo explicar o que, que é, no caso do diamante, né? Que muitas pessoas morrem por causa do diamante, né? Enfim. O longo trabalho é isso, é um trabalho que ele vai ficar dias e dias, até que um belo dia ele vai chegar para você e não vai mais falar daquilo, porque já escutou o interesse, né? Na escola Montessori, quando isso acontece, quando a criança está dentro do grande trabalho, que começam a fazer muitas perguntas e os livros que tem na escola já não dão conta para responder tudo isso, o que que faz a guia e a assistente Montessori? Eles fazem as crianças organizarem uma saída, né? Em inglês se chama going out. Eles têm que organizar uma saída em grupo, para poder buscar essas respostas que não estão encontrando nos livros. Então, pegando o caso do diamante, vamos supor que continuam tendo dúvidas a respeito do diamante, mas os livros que tem ali e tal não está respondendo essas perguntas. Então, podemos procurar um geólogo, alguma pessoa que entenda sobre diamantes e pedir que nos reserve um dia, um horário para receber os alunos, para que eles possam conversar a respeito desse tema com ele. Né? Isso é um going out. Nossa, já são 10h40 e eu ainda não cheguei nem na metade do que eu tinha falado. Bom, mas o que é importante é tudo isso que eu falei são as características psicológicas da criança de 6 a 12 anos, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, mas isso não poderia ser os períodos sensíveis da criança de 6 a 12 anos? Não, porque a criança de 6 a 12 anos não tem períodos sensíveis. Pum! Na verdade, essa história dos períodos sensíveis é uma grande discussão que existe na comunidade montessoriana, vamos dizer assim, porque, por exemplo, para o pessoal da AMS, da American Montessori Society, eles entendem que sim, existem períodos sensíveis para as crianças de 6 a 12 anos. Já para o pessoal da AMI, né, da Associação Montessori Internacional, não existem períodos sensíveis para as crianças de 6 a 12 anos. Eu me formei com a AMI e eu resolvi adotar a versão da AMI, que na verdade eu acho que faz muito mais sentido que a versão da AMS, né? A AMS, as pessoas com quem eu conversei, que são formadas pela AMS, elas sustentam que sim, existem períodos sensíveis, porque a doutora Maria Montessori fala nos livros dela, no Cidadão del Mundo, da infância e adolescência, na educação das potencialidades humanas, né, da infância e adolescência, educação do potencial humano, cidadão do mundo,
A doutora Montessori, ela fala em períodos sensíveis. Ela fala o período sensível da imaginação, o período sensível do sentimento de justiça, o período sensível da razão. Ela usa esses termos, realmente. Se você for ler nos livros, ela usa. E por isso o pessoal da MS diz que sim, existe. Já o pessoal da AME, né? Eles dizem que não existe períodos sensíveis. Por que não existem? Vamos pensar o que eram os períodos sensíveis. São janelas de aprendizagem que tem um início, tem um ponto alto, um ponto, né? Vai sendo assim, tchum, tem um ponto alto e de repente, vai caindo até que desaparece por completo. Os períodos sensíveis, eles sempre desaparecem. Sempre. Todos eles desaparecem. Não voltam mais. Acabou. E essas características que a doutora Montessori fala nos livros, da imaginação, do sentimento de justiça, da razão, eles não desaparecem. Eles surgem por volta dos 6, 7 anos, mas eles se mantêm ao longo da vida. Então, o adolescente, o universitário, ele também tem imaginação, ele também tem sentimento de justiça, ele também tem poder da razão, né? Então, por isso que para o pessoal da AME, isso tudo são características psicológicas que surgem nos 6 a 12 anos e que vão continuar nas etapas seguintes. Como continuam nas etapas seguintes, então não podem ser chamados de períodos sensíveis. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece quando a gente vai observar a criança de 6 a 12 anos, né? Porque se você se formou, se você fez algum curso com o Gabriel, ou não sei, com o Jardim da Descoberta, que eu acho que agora estão fazendo também curso do período de 3 a 6, quando a gente aprende a observar a criança que está na casa das crianças, o que a gente tem que prestar atenção nessa criança? A gente tem que prestar atenção em todos os movimentos que ela faz, né? Em tudo, se ela fala, o que está falando, como que está atuando, né? A gente tem que prestar atenção em tudo isso para procurar períodos sensíveis, né? Mas se a criança de 6 a 12 anos não tem períodos sensíveis, então o que nós vamos procurar durante a observação que a gente vai fazer da criança de 6 a 12 anos? Nós vamos procurar as características psicológicas e também as tendências humanas. O que são as tendências humanas? Para falar bem sobre as tendências humanas, a gente precisaria de uma live só sobre elas. E agora já são 10h45, só tenho 15 minutos. E eu vou ter que falar muito rapidamente sobre o que é as tendências humanas, mas é um tema muito apaixonante de Montessori. Tão apaixonante quanto os períodos sensíveis. Talvez até mais. Porque que são as tendências humanas, elas são impulsos naturais do ser humano. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com essas tendências humanas. Quando ele cresce, ele continua tendo tendências humanas e as tendências humanas só vão desaparecer quando ele morre. Ou seja, as tendências humanas nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. Por isso que também é diferente dos períodos sensíveis. O período sensível vai desaparecer. Tendências humanas nunca desaparecem. E as tendências humanas estão presentes em todos os planos de desenvolvimento. Todos. Essas tendências humanas, elas são como umas guias internas que nós temos para nos desenvolvermos, né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, quais são as necessidades que todo ser humano tem? O ser humano, ele tem necessidade de alimento, como que se fala? É que está me vindo a palavra em espanhol. Esse que é o problema.
O ser humano ele tem necessidade de alimento, ele tem necessidade de ter um teto, uma morada, né? Ele tem necessidade de estar em grupo, ele tem necessidade de se comunicar, ele tem necessidade espiritual também, né? Desde os primeiros Homo sapiens, acho que desde antes do Homo sapiens, é que eu precisaria dar uma pesquisadinha. Eu não sei se, acho que desde antes do Homo sapiens mesmo, já havia uma uma necessidade espiritual, né, dentro desses primeiros homens, que não eram ainda exatamente os homens como nós, mas já demonstravam que tinha uma necessidade espiritual, que eles enterravam seus mortos, que eles faziam um ritual de despedida dessa pessoa, desse ser querido que morreu. Já também e acho que isso já seria mais a partir do Homo sapiens mesmo, que ele começa já a desenvolver essa fascinação por deuses, né? Que pode ser que nesse momento ele ainda não chamava de deuses, mas já começa a cultuar o que é a força da chuva, a força a noite, o dia, né? Todas essas coisas. Se nós formos pensar nas primeiras civilizações, né, dos egípcios, nos gregos, dos persas, que eles tinham os seus deuses, que geralmente são deuses que representam alguma força da natureza, né? E isso tudo gera uma demonstração de que o ser humano sempre teve uma necessidade espiritual muito forte, né? Então, as tendências humanas, elas são como ações que nós fazemos desde bebês, de bebês, de crianças, de adolescente, etc. São ações que nós fazemos para satisfazer essas nossas necessidades, certo? Explicando bem a grosso modo. E quais são essas tendências humanas? No caso da criança de 6 a 12 anos, que nós temos que prestar atenção quando estamos num ambiente para observá-la, as tendências que nós vamos procurar nela vai ser a tendência a comunicar-se, a explorar, a orientar-se, a ordenar, a observar, a abstrair, a imaginar e a perfeccionar-se. Isso tudo são tendências humanas que estão muito fortes durante a etapa de 6 a 12 anos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o meu caderno de observação, que eu vou mostrar para vocês como que é a observação que a gente faz no ambiente de 6 a 12 anos, de acordo com o AMI, né? Como eu aprendi, pelo menos. Nós vamos observar tudo que as crianças estão fazendo. Geralmente, nós não vamos. Você pode até fazer uma observação individual, mas no momento que você quer prestar atenção nas tendências humanas, você vai fazer uma observação grupal. Então, você vai escolher um grupo de crianças e prestar atenção no que elas estão fazendo, no que elas estão falando, ou no que elas estão deixando de falar. E tudo isso você tem que observar e anotar. Se antes você tinha que observar como que a criança pegava o objeto, como ela dobrava os dedos, como ela fazia o movimento de pinça, agora você tem que prestar atenção em como ela se relaciona com as crianças. E à medida que você vai observando, você tem que grifar com uma caneta de outra cor e marcar do lado o que você está observando nessa criança, né? Apesar que aqui, não, essa página que eu estou mostrando para vocês é da observação de características psicológicas. Onde está a de tendências humanas? As tendências humanas é aqui. Essa das tendências humanas. Então, a gente vai observando o que as crianças estão fazendo, vamos anotando tudo que estamos vendo.
e grifamos quando encontramos uma tendência humana sendo manifestada e anotamos aqui ao lado. E por quê que nós temos que fazer isso? Porque a observação ela é tudo em Montessori. Tudo. Não existe Montessori sem observação, né? Se durante o primeiro plano nós estamos procurando esses períodos sensíveis para poder saber se estamos atendendo a criança corretamente, se estamos atendendo as suas necessidades, da mesma forma no segundo plano, a observação também tem essa função de captar se nós estamos oferecendo para a criança o que ela necessita, se ela está pronta para receber uma nova apresentação, ou simplesmente se ela está se desenvolvendo da forma melhor possível, né? Porque o que Maria Montessori dizia, se nós temos um ambiente preparado, corretamente preparado para aquele grupo, com um adulto ou dois adultos que estão também preparados, que conseguem observar, que conseguem transmitir, que conseguem apresentar, que conseguem impor esses limites, que conseguem permitir à criança a liberdade que ela necessita. O que se espera disso tudo? Se espera que essa criança vai poder viver essas tendências humanas da melhor forma possível, e também a partir das suas características psicológicas, a partir dentro desse plano onde ela está agora, ela vai poder se desenvolver melhor e vai poder se preparar para o próximo plano. No caso, seria o terceiro plano. Agora, a criança ela está toda direcionada para a descoberta do universo, para se libertar do adulto, do ponto de vista intelectual, para poder pensar por ela mesma. Por quê? Porque no próximo plano, que ela vai entrar na adolescência, aí ela vai ser o ser social. Então, ela já vai querer botar na prática tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela absorveu nos seus 12 primeiros anos. Então, a ideia é que se nós conseguirmos ajudar essa criança a viver bem esse segundo plano, quando ela vai chegar no terceiro, ela vai estar completa e ela vai poder viver plenamente esse terceiro plano. Não vai trazer cacos, vamos dizer assim, do segundo plano que não foram bem trabalhados. Porque, da mesma forma que quando termina o primeiro plano, a criança passa por uma poda neural, também no segundo plano, quando termina, ela passa por uma nova poda neural. E tudo aquilo que não foi aproveitado vai se perder. Para sempre. Às vezes a gente conhece alguém que parece que ainda está parado em algum plano de desenvolvimento, né? Às vezes tem gente que fala, isso é muito comum quando a gente faz curso Montessori. Sempre surge esse comentário. Eu acho que eu ainda estou no terceiro plano. Eu acho que eu ainda não saí do segundo. Né? Às vezes saem esses comentários. Por quê? Porque nós não conseguimos desenvolver todo o potencial que nós tínhamos quando estávamos vivendo aquele plano. E a gente acaba carregando esses cacos para o próximo plano. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é: vamos tentar, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, nós que estamos aqui conscientes, que queremos o melhor para as nossas crianças, que estamos aprendendo Montessori, que estamos querendo evoluir como adultos preparados, vamos tentar proporcionar para as nossas crianças de 6 a 12 anos a melhor experiência possível para que ela se desenvolva o máximo possível dentro desse plano que ela está
para, quando chegar na adolescência, poder viver essa etapa da forma mais saudável possível. Tá certo? É muito importante o segundo plano de desenvolvimento. Nas redes sociais, se fala muito do primeiro plano, as crianças com as bandejas, ai que bonitinho, ai que gracinha, né? E ninguém fala da criança dos 6 a 12 anos. Parece que Montessori deixa de existir, né? E não é assim. Montessori continua para sempre, né? E essa criança de 6 a 12 anos, ela tem um potencial maravilhoso. É um indivíduo incrível. Muitas vezes as pessoas falam: ai, agora meu filho já não é mais pequeno, já perdeu a graça. Ai, antes ele era tão fofinho, tão engraçadinho. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A criança de 6 a 12 anos, ela continua tendo a mesma maravilha que ela tinha nos 0 a 6 anos. Só que é uma maravilha diferente. Da mesma forma, quando ela chegar na adolescência, que vai ser uma terceira maravilha diferente. Nós precisamos enxergar essa criança que nós temos diante, encontrar a beleza dela e ajudá-la, guiá-la, para que ela possa fazer o seu trabalho interior para ser aquele homem ou aquela mulher que veio a ser aqui no nosso planeta. Tá certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Vamos ver se tem alguma pergunta. Já são 11 horas, deu uma hora certo. Vamos ver se alguém aqui tem alguma pergunta. Atividades do Pedro. Olá, que bom que você está aqui. Michele Nogueira, olá. Maravilhosa, obrigada. Olá, oi, é só em português? Sim, oi, é só em português. Mañana vai ser la live em espanhol. Vale, Petri? Nessa fase o mundo é pequeno para ela. Sim, nessa fase o mundo é muito pequeno para a criança. Você tem razão, atividades do Pedro. Nessa etapa, a criança ela quer saber o universo. Ela tem uma sede por conhecimento que é tão bonita. Se nós permitirmos, se nós deixarmos, né, transparecer, vamos descobrir que é um poder tão bonito, é tão denso, é tão forte, é uma coisa que, né, eles começam a querer saber mais sobre um tema, e de repente só acabou, não quero mais, acabou, agora eu vou para o outro. E aí você começa a estudar sobre a criança, meu Deus, eu preciso ajudar, né, eu preciso oferecer ferramentas para que possa desenvolver agora esse conhecimento, e quando parece que você está começando a chegar na metade, eles já estão falando, não, agora não quero mais, agora eu quero saber sobre aquela outra coisa, né? É uma loucura, é uma loucura. A criança de 6 a 12 anos, ela é fascinante e ela não para quieta. Se a pequenininha antes não parava quieta porque ficava toda hora subindo escada, né? Sobe escada, desce escada. E você fala, não, não sobe, que você vai cair, vai se machucar. Agora ela não para de outra forma. Agora ela não para de perguntar, ela não para de querer aprender, ela não para de querer saber coisas, e você oferece uma coisa e de repente já é outra coisa, e você fala, meu Deus, isso foi muito rápido. Vai muito rápido, né? Mas por isso que é tão importante a gente oferecer um ambiente preparado. Por isso que é tão importante dar um ambiente preparado. Porque se você tem um bom ambiente preparado, aí a criança ela nem vai precisar de você, ela vai fazer sozinha. Você pode até oferecer alguma coisa e tal, lógico, claro que sim. Fazer uma apresentação, mostrar algum livro, contar alguma das grandes lições, ou criar uma lição sobre aquele tema que ela está querendo saber. Mas você vai ver que vai chegar um momento que ela vai falar, ah, tá, vai te deixar de lado e ela mesma vai sozinha tentar descobrir por ela mesma. E às vezes você vai pegar e vai fazer, mas o que tá fazendo? Mas
Mas que é isso? Você vê assim a criança trabalhando e você fala, não estou entendendo o que está fazendo. Tem um monte de papel, tem um monte de caneta, tem um. Tá misturando água com perfume, com não sei o quê, e você chega e você, mas o que você está fazendo? E ele te olha e fala assim, não sei, não sei o que eu estou fazendo, mas eu gosto. É muito legal. Eu amo o segundo plano. Amo, 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 amo demais. Oi, Emília! Que bom! Eu estava dando aula, terminei agora. Oi, Emília! E agora a gente está terminando. Depois você vê gravado. Eu vou gravar sim, pode ficar tranquila, tá certo? Que mais? Lu Castro, muito obrigada. Havia ficado na dúvida sobre essa discordância dos períodos sensíveis. Clareou agora, que bom. Realmente é um tema é um tema que produz muito debate dentro da comunidade montessoriana, muito debate. Eu já vi muita gente falando que não, que tem período sensível sim, porque não sei o que não sei quantos. Mas depois que a minha formadora da AME explicou, eu disse, olha, não pode ter período sensível, porque o período sensível acaba. E isso não vai acabar. Isso vai continuar. E aí eu parei pra pensar, falei, é verdade, tem razão. Como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Né? Então aí fica muito mais claro. Eu sou mais da teoria da AME mesmo. Nossa equipe fez com Jardim da Descoberta. Ah, tá legal, Maria Fátima. A Emília tá falando das tendências humanas. Faz uma live depois sobre elas. Tá bom. Vou fazer, Emília. Tema das tendências humanas dá muito, muito, muito pano para manga. Dá muito pano para manga. Tem que estudar bastante, mas eu vou fazer. Tá? Eu te prometo, vou fazer sim. Michele falou verdade, não sei porque ela falou verdade, mas tudo bem. Débora Araújo, vou aguardar essa live, beleza, ótimo. Quando tiver, eu vou anunciar. Cibele Ribeiro, antes do Jardim da Descoberta, eu não conhecia as tendências humanas, fui um divisor de águas, né? Eu também só fui conhecer as tendências humanas no curso de 3 a 6, quando eu fiz de assistente 3 a 6 da AME, fala sobre tendências humanas, lógico que sim, mas eu não sei, eu não. Como que eu vou te explicar? Não me deu aquela coisa, sabe? Assim, não me chamou a atenção. Quando eu fiz o curso de 6 a 12, que teve um dia só para falar de tendências humanas, aí que eu comecei a captar o espírito da coisa e aí que eu fui curtindo muito. Porque tendências humanas com segundo plano tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive tem uma apresentação, uma lição-chave, né? Eu acho que seria, é, que se faz nas escolas montessorianas, no segundo plano, que são as necessidades do homem, né? Que se usam os cartelones, não sei como se fala em português, na Espanha a gente aprende como cartelones, esses posters que tem nas escolas montessorianas com aqueles desenhos super bonitos, usa isso, usam cartões, e, né, quando se fala sobre as necessidades do homem, é um tema tão bonito, tão legal, tão profundo, diria até tão necessário para a nossa sociedade atual. E a escola tradicional não fala nada. Ou talvez alguma escola fale um pouquinho de alguma coisa, né? Mas não fala sobre as tendências humanas. Essa também é uma grande diferença da escola montessoriana em relação à escola tradicional. Gosto de livro. É uma necessidade considerada por muito. É uma necessidade considerada por muito inerente ao humano. Sim, é algo que está muito ligado. Eu diria que é aquilo que nos faz ser humanos, né? Bosque Feliz. Nossa, um montão de gente entrou, que legal. Atividades do Pedro. Nenhum ser humano está perdido. A normalização nos outros planos ainda pode acontecer. Dá mais trabalho, mas podemos. Sim, claro que sim. Se pode. Sempre se pode. Vai ser mais difícil,
né? Ainda mais quando se trata de um indivíduo que nunca passou por Montessori, que nunca recebeu um tratamento montessoriano, né? Vai custar, lógico que vai custar, mas difícil não é. Quer dizer, impossível não é. Que mais? Maria Fátima, que imenso prazer foi conhecê-la, Alessandra. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Fátima, igualmente. Pois, gente, aqui já são 11h10. Já tá super tarde. Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado essa live. Obrigada mesmo. Teve uma pessoa, desculpa, não lembro o seu nome, que me disse que o Gabriel Salomão falou da live no curso que ele está dando agora de assistentes. Muito obrigada, Gabriel, se você estiver vendo esse vídeo. Obrigada de verdade. Muito obrigada pela parceria. Tá legal? A gente precisa falar sobre o segundo plano. A gente precisa muito. Não vamos deixar que continue essa ideia de que Montessori é só para criança pequena. Primeiro, porque não é assim. Segundo, porque as crianças maiores, os adolescentes, eles necessitam muito Montessori. E mais nesse mundo que nós estamos vivendo agora, que está tão conturbado, que está tão louco, que está acontecendo tantas coisas estranhas, né? Tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês. E pode deixar que na próxima live eu vou anunciar. Vou pedir para vocês me seguirem aqui no Instagram, no Facebook, que é onde eu divulgo quando vai ter a próxima live, tá certo? Então vocês vão ter que me seguir. Tá legal? Muito obrigada e um feliz fim de semana para vocês e para as crianças de vocês. Parafraseando o Gabriel Salomão, mas é que eu gosto muito dessa despedida dele. Tá certo? Até eu encontrar uma despedida melhor, eu vou pegar emprestada a despedida do Gabriel. Tá legal? Bom fim de semana para vocês e até a próxima live. Até mais. Até logo.